número de pessoas para que essas pessoas aprendam e adquiram conhecimento também, que estudo adquirido, nem o ladrão rouba da gente, né? Então estudar nunca é demais, quanto mais estudo você tem, maior nível de conhecimento você vai ter e vai ter mais oportunidades para a sua vida e para o mercado de trabalho. Vem para cá para o seu lugar aqui. Prontinho. Fique à vontade. Tudo bem aí? Tá de boa? Uhum. Então tá, vamos de novo. A gente falou sobre aquela na introdução, vou fazer de novo aí na introdução, a gente falou sobre como montar uma dissertação na parte da introdução, tá? Então essa live aí é a segunda de 4 lives que a gente fez aí em parceria com o canal do GTBC, tá? O canal MBR, que a gente vai falar sobre como montar uma dissertação para concursos públicos. Na primeira a gente falou sobre como montar uma introdução. É fácil, a gente utilizou um método que fala de 2 linhas para a introdução, 2 linhas para justificar esse tema que a gente falou, que foi o bullying, né? E aí depois 2 linhas para falar dos subtemas, né? Então a gente tem que montar esse esquema, né? Que a gente falou na primeira aula, para ver como é que tá. O áudio tá ok aí Tudo ok, tudo ok. Pode mandar brasa aí, professor. O áudio tá ok aí, Débora? Tá. Então tá. Tô até bonito na televisão, tô olhando aqui. Então, olha lá. Então agora a gente trabalhou com o tema do bullying, tá? Que aí lá eles chamam de bullying. A gente vai falar aí sobre o que, gente? Sobre 3 subtemas agora, a gente vai entrar no desenvolvimento. Os desenvolvimentos que a gente trabalhou na semana passada foi um sobre a questão social, né? A questão financeira, né? Como a pessoa vive. Né? Outra, a gente vai falar sobre a questão da aparência, né? O que conta muito, cor, né? E a outra, a religião. Tá? Foi a cor que eu quis dizer. Questão financeira, questão de cor e raça e questão de religiosa. Então a gente deixou esses 3 subtemas para trabalhar no desenvolvimento. A introdução foi mais difícil, tanto que eu só estou falando da introdução agora porque é a parte que monta, né? É o basilar, né? A base para montar o resto da redação. Então agora a gente vai trabalhar com os temas que já desenvolvemos lá atrás. Primeiro, colocamos o tema, apresentamos, né? Fizemos uma breve apresentação, fizemos uma justificativa e, por fim, colocamos a parte dos subtemas. Agora a gente vai pegar esses subtemas que já montamos, que já separamos, que já dividimos e vamos aplicar agora no desenvolvimento. O que vocês acham aí, quem está online para dar uma... Vamos fazer uma coisa interativa. Vamos ver quem dá um pitaco aí sobre como montar esse primeiro desenvolvimento aí. A gente deixou para falar primeiro sobre a questão da questão social. Né? Vamos ver o que é questão social hoje. O mundo é dividido em quantas classes? A gente sabe, antigamente se falava classe A, classe B, classe C, né? Classe D, classe E. Ainda existe o rico, a classe rica, né? A elite, a classe média e a classe pobre. Quem está em cima, obviamente, vai querer mandar quem está embaixo, vai querer falar certas coisas que não devem. Agora mesmo saiu uma live aí se não me engano, de um pastor que foi falar que as pessoas de cor são encardidas. Já é um tema que já entrou aí, uma polêmica pesadíssima aí sobre as pessoas. Foi falar de que pessoas que eram mais pobres eram encardidas, né, por causa da cor, mas a menina comentou, mais moreno. Quer dizer, isso aí já foi uma polêmica pesadíssima. Então isso mostra de que a sociedade, né, quanto mais alta ela está, quanto mais da elite ela for, ela vai desprezar quem está embaixo. Isso é uma espécie de bullying, né? Isso é uma espécie de desprezo, de depreciação através de adjetivos. Então a gente já pode colocar isso no nosso primeiro tema, né? Na nossa primeira situação aí. Então a gente já pode falar assim, quem tiver papel e caneta aí para formar um desenvolvimento, quem acompanhou a nossa primeira aula, né? E já fez o primeiro tema, já pode começar a copiar aí. Eu vou só fazer um breve comentário, né? Quando a gente está colocando 3 temas, 3 subtemas, se a gente já montou aquela parte lá de estrutura que a gente tinha comentado, ninguém vai fazer uma dissertação para 20 linhas, né, João? 20 linhas está pouco, está bom, como é que está? Eu sugiro que você, tendo um bom conteúdo, você chegue ali no limite de 28 a 30 linhas mesmo. Mesmo porque quando a gente precisa demonstrar para a pessoa que não conhece a gente
que a gente tenha um certo conhecimento. Tá? Não adianta você forçar, porque digamos que você faça até uma boa redação, mas com 21 linhas. Então, quem está lendo vai ver esse cara forçou a barra para... Ele se matou ali para chegar em 21 linhas. Não é assim. Né? A gente tem que demonstrar que sabe, que é pega pelo excesso. A gente chegou no limite de 30 porque a gente tem conhecimento, não porque a gente tem menos, né, de 20. Então, vamos lá, só para dar uma pausa aqui para falar dos conceitos, né, do que as redações dos concursos pedem. Normalmente os concursos pedem entre 20, de 15 a 20 linhas de mínimo, né, e normalmente eles dão as folhas aí de 30 linhas, o máximo de 30 linhas. É padronizado, todos os concursos fazem assim. Muitos fazem concurso e nem leem já as recomendações, porque é padronizado, todo mundo está fazendo de um jeito agora. Ninguém está querendo fugir do padrão, mesmo porque para evitar certas confusões, né? Então há um padrão, né? Não fazer sinal, não fazer nenhuma palavra de baixo calão, não colocar palavras abreviadas demais. Eles colocam lá nas recomendações, muitas recomendações, para que você não erre, né? Não faça nada que confunda a pessoa que está corrigindo ali. O cara da banca, né, falou assim. Então tem um conceito para isso. Então, já que a gente vai partir do princípio que a redação é de 30 linhas, e a gente não pode ficar fazendo de 20 a 30 linhas, né? E a gente tem que ter um mínimo aí de 20 linhas. Se você fizer o mínimo, é arriscado, você pode fazer uma ótima redação. O corretor vai ficar lá 5 para você. Vai dar nota mínima. Você fez o mínimo, vai te dar o mínimo. E a gente não pode jogar pelo mínimo, a gente tem que jogar pelo máximo. O concurso a gente está competindo com outras pessoas, normalmente. Ninguém vai viajar quilômetros aí, normalmente de deslocar 300, 200 quilômetros para ir lá, escrever um papelzinho e cair fora, entendeu? Ninguém vai turistar, só vai fazer para passar. Eu acredito que as pessoas querem passar, né? Então, já que a gente vai para passar, então vamos seguir aí nossas recomendações. Quando a gente for montar uma estrutura de redação, isso eu falei lá no início, a redação precisa ter, né, de 25 a 30 linhas e a gente precisa dividir ela em pedaços para ficar bem organizada. Além da caligrafia, além da ortografia, além da coesão e coerência, precisa ter organização. Se a gente vai fazer uma introdução, a gente tem que ter um limite de 6 linhas, porque 6 vezes 5 é... 6 vezes 5 como é que é? 6 vezes 5, quem faltou na matemática aí? 30? Bate certinho, né? Então a gente precisa fazer parágrafos de 6 linhas. A nossa introdução a gente vai até 6 linhas. O nosso desenvolvimento nós temos aí 18 linhas, né? 18 a 20 linhas para gastar à vontade, né? E aí sobra mais 6 aí. No caso a gente vai utilizar aí 18 linhas, né? A gente vai utilizar 18 linhas, de 15 a 18 linhas para o nosso desenvolvimento, mais 6 para a nossa conclusão. Então a gente tem a oportunidade agora que vai ter um campo enorme de linhas para se falar. Então a gente vai depender de quantos desenvolvimentos a gente vai trabalhar. Se eu vou trabalhar com 3 subtemas, né? Que são 3 parágrafos e 18 linhas, 18 vezes 3 dá quanto, João? Estou apertando o João aí na matemática. Peraí, 18 vezes 3, vamos lá. 18 dividido por 3. 54. 18 dividido? Dividido por 3. 6, velho. 6. Então, 6 linhas. Então, a gente precisa de 3 linhas, de 6 linhas para cada... 6 linhas para cada subtema. Então, se eu tenho um subtema, se eu falei de 3 subtemas agora, um para falar sobre raça e cor, outro para falar de questão econômica e outro para falar de a questão religiosa, então agora nós vamos ter que se apegar em 3 fatos históricos, 3 coisas que acontecem corriqueiramente, porque a gente precisa colocar ali no desenvolvimento palavras simples, né, objetiva, claro, né, não precisa ser tão genérico assim, a gente vai botar palavras simples, palavras do dia a dia, palavras rotineiras, palavras que a gente fala sempre, não vai botar nenhuma palavra ali muito difícil, né, para não causar dupla interpretação, mesmo porque até palavra que você não pode não saber, né? Não queira demonstrar altíssimo conhecimento ali, altíssimo gabarito, né? Você não é nenhum sociólogo ali, você está ali, alguém para escrever a dissertação para ser corrigida. Não é concurso de redação, para ser a melhor redação, e sim uma redação com nota alta. Várias pessoas podem ter 10,
né? A redação não é comparativa, ela é classificativa, né? Ela vai classificatória, né? Você vai ali colocar classificativa, é classificatória. Então, você vai ter ali uma nota conforme o score pedir, né? Tem lá, normalmente o Barema vai pedir lá, coesão, coerência, né? Fugiu do tema, não fugiu do tema, como é que ele está? Alguém faz alguma observação aí, pessoal do GTBC? O pessoal está bem concentrado, só assistindo aqui mesmo. Então, né? graças a Deus, melhor estar prestando atenção. Vamos lá. Vamos descer aí, vamos descer mais para frente. Quando a gente fala da dissertação, quando a gente fala da questão do subtema, do primeiro subtema, a gente usa... Vamos ao nosso primeiro subtema, né? Que eu falei. Nosso primeiro subtema a gente vai falar sobre a questão social e econômica. Tá? A gente sabe, como eu estava comentando lá, parei para fazer essas observações, essas ponderações aí. Existem três classes, né? Três classes econômicas de conhecimento, né? Conhecimento mútuo, todo mundo conhece, tal, que é a elite, a classe média e os favorecidos, aí, os pobres, né? As pessoas mais precisam mais, né? da sociedade, do governo, das questões sociais. Obviamente as pessoas mais pobres vão precisar de assistências, vão precisar de um colégio público, um hospital público, um sistema de trânsito, um sistema de transporte público, tudo público, para poder tocar sua vida para frente, né? E os empregos, obviamente, são menos remunerados. E essa pessoa vai ter uma vida um pouco mais privada do luxo, né? Diferente da elite, que tem toda a situação aí a seu favor. Então, quando a pessoa da elite vai olhar para a pessoa, um pobre vai olhar uma pessoa que não tem condições, ela vai olhar com olhar de desdém, com pobreza, vai olhar com aquela coisa depreciativa, né? Vai usar essas palavras depreciativas, né? Um pobre, uma pessoa desfavorecida. Então, vai ter um certo preconceito. Pronto, a gente já sabe que isso acontece, certo? Certo. Vamos pegar as palavras agora para utilizar nesse papel. A gente vai precisar usar duas linhas para citar esse preconceito, como acontece bullying, mas duas linhas para justificar esse preconceito do rico com o pobre, e deixar mais duas linhas ou uma para ligar com o segundo tema, que é a questão racial. Então, se a gente tem duas linhas, vamos fazer assim. Quem tiver papel e caneta aí, vamos colocar assim. A sociedade, né? A gente já falou primeiro a sociedade, não, vamos falar assim. Vamos falar sociedade, vamos falar assim, a sociedade é dividida em três classes sociais, ou dividida em classes sociais, dos mais favorecidos aos menos favorecidos, ao médio e menos favorecidos. Então a gente fez primeiro aquela justificativa, né? Sociedade é dividida em classes sociais, vírgula, do mais rico, né? Um pouco de água aí para mim, por favor. Do mais rico, né? Sendo mais favorecido da elite, quanto mais pobre, né? Que são os menos favorecidos. Falamos de coisa que todo mundo já sabe aqui. Ninguém são coisas óbvias. Usamos palavras fáceis, não usamos aqui abastados, né? Não usamos abastado, porque abastado é uma coisa que não se fala ultimamente, né? Não se fala abastado por aí. A gente fala, né? Favorecidos, menos favorecidos, elite, pobre, entendeu? Não precisa usar pobres, usar menos favorecidos. Pobre é uma coisa... Pobre fica sendo um adjetivo, né? Fica uma coisa depreciativa. É pobre, né? A gente pode falar que a pessoa é mais favorecida e menos favorecida, né? Classes de pessoas mais favorecidas e menos favorecidas, vírgula. Aí agora a gente já primeiro deu o conceito, agora a gente justifica esse conceito. Aí coloca assim, essa situação econômica, essas situações econômicas levam pessoas, principalmente as que estão numa situação mais favorável, a ter um preconceito com pessoas mais pobres, menos favorecidas pela sua questão social e econômica, usando assim desse preconceito para usar palavras de baixo calão, obviamente aí sendo o bullying, né? Então primeiro eu justifiquei, falei lá em cima, expliquei que a sociedade é dividida em classes econômicas, e depois ali eu fiz uma ressalva dizendo que as pessoas, o porquê que eles usam esse preconceito, né? Citam aí questões, o bairro onde mora, aí dá um exemplo, né? Vai falar o bairro onde mora, as roupas que vestem, né? O carro que o pai tem, a empresa que o pai trabalha, usa a situação, meu pai é gerente de um banco, seu pai é um faxineiro,
né? Meu pai é dono de uma empresa, é dono de uma escola assim, bem rica, que nem o GTBC, e meu pai é um açougueiro, meu pai limpa chão de algum lugar, então assim, seu pai, né, no caso. Então, eles usam as crianças já usam isso, ou então as próprias pessoas usam isso, né? Quem é você para estar falando de mim? A gente vê muito na rua aí, questão da impessoalidade, né? Você sabe quem você está falando? Principalmente gente que tem uma situaçãozinha melhor, já fala o quê? Você sabe quem está falando? É a questão da impessoalidade. Então usa essa questão, é uma espécie de bullying, né? Está fazendo ali demonstrando quem é maior, quem é mais, quem tem mais. Então a gente já pega e justifica isso. Primeiro, explica que a sociedade é dividida em classes econômicas. Depois justifica a questão do bullying, que as pessoas utilizam disso para depreciar pessoas de baixa classe econômica, né? A gente vê isso em todo lugar, a todo momento. Então a gente pode justificar, isso é visto em cada lugar, a todo momento, essa questão do preconceito, do bullying, né? Da questão da depreciação, né? Entre do rico e do pobre. E aí a gente conclui, faz aquela conclusão já dando o gancho para o segundo subtema, que é o quê? Raça e cor, né? Muito disso atrelado à situação da raça e da cor. Então a gente já pode fazer um link, né? No final desse desenvolvimento a gente vai falar muito disso ligado à raça e à cor, né? A raça é o local de onde a pessoa vem. Aqui, sem nenhum, com todo respeito a todos aqui, nós sabemos que as regiões mais pobres do Brasil, Norte e Nordeste, principalmente, eu já morei no Sudeste, já morei no Sul, conheço lá. Então, quem vai morar, não dizer que o povo lá é preconceituoso, mas quando está lá, as pessoas falam, o nordestino, por que vai ter o nordestino para lá? Para, obviamente, ter uma vida melhor. Os centros econômicos do Brasil estão no Sudeste, é São Paulo, né, o eixo, né, o café com leite lá, Minas e São Paulo. Então a galera vai buscar a vida melhor lá. E tem esse preconceito, porque de onde você veio, do Nordeste, Piauí é pobre, é retirante. Fizeram muitas brincadeiras, eu não ligava, mas tem gente que não liga, tem gente que liga, né? Tem gente que não gosta. E além disso também tem a questão da cor, né? Ninguém aqui precisa fazer de novo essa comparação que o preto é pobre e o branco é rico. Nem sempre, né? Tem branco pobre, tem rico preto, então tem. Mas a maioria das pessoas de cor mais preta, né? Nem eu aqui, ó, pretinho, né? A gente é mais desfavorecido. Isso é coisa já falada, já sabida, então a gente precisa colocar assim, mas vai colocar aqui a questão, a gente tem que traduzir isso de uma maneira simples, colocar isso de uma maneira bem redonda, para evitar até comentários racistas, né, preconceituosos. A gente precisa comentar isso na parte da redação, de uma maneira que não soe racista, né, mesmo porque a gente pode estar fazendo um comentário aqui e ser mal interpretado. Você não teve a intenção de falar aquilo ali, mas da maneira que você fala, pega mal. Então a gente usa da seguinte maneira, né? Termina a primeira parte do desenvolvimento falando que muito da questão social, da questão racial, é ligada também à questão econômica. E aí, na segunda parte do desenvolvimento, a gente já usa o quê? Só um pouquinho, a gente entra na segunda parte. Falando aqui mais do que vai ser até professor falando. Então, no segundo tópico do desenvolvimento, a gente já usa o quê? A questão da raça e cor, né? E o local onde vem, a questão aí da raça, né? O local que você reside. Então a gente já usa o seguinte. Cafezinho chegando, adoro. É bom, né, professor? Pronto, tá doce, viu? Então, quando a gente usa esse segundo tópico, a gente já usa. Faz a questão conceitual de novo. Coisa simples, não precisa pesar, não precisa fazer nenhum... Você não precisa colocar ali a cura de todas as doenças ali. A gente vai falar só que muito das questões econômicas no mundo, né, ou nas cidades, nos meios sociais, estão ligadas à questão da raça e cor. Onde já se é sabido, já se é falado em que as classes dominantes são as classes, pessoas de tom mais claro, né, da questão econômica. Já é falado isso sempre. Pronto, já colocamos a parte conceitual. Agora vamos colocar aí
faz um exemplo linkando com o primeiro, né? Que fala assim, igualmente junto com a classe social, né? Igualmente junto com a classe econômica, há também muitas frases preconceituosas, muitas atitudes preconceituosas levando aí ao racismo, né? Falando de pessoas com um tom de pele mais escuro, fazendo certo tipo de piada, né? Que para alguns não ligam, mas para outros tipos de pessoas não interessam, né? A pessoa não quer ser chamada ali de um nome depreciativo, né? Uma coisa é você brincar ali e tal, tem amigos que falam, ele mesmo chegou, o pretinho chegou, tal, brincando. Agora, e você vai chamar os outros de pretinho na rua, sem saber? Então, tem essa questão do nome, né? Do adjetivo depreciativo. Alguns brincam, outros não querem. Aí tem a polêmica. Essa questão mais de interpretação mesmo. Então a gente não quer se meter com isso, a gente não quer se meter com polêmica. Então você faz da seguinte maneira, você vai colocar aqui, você nunca vai colocar certos exemplos tão incisivos demais. Você vai colocar só uma coisa genérica. Que há frases racistas, há ditos, né, depreciativos a pessoas de cor negra, pela sua questão social e econômica, né, levando ao racismo. Pronto, a gente já falou aí. Qual a grande polêmica do bullying da raça e cor? O racismo, né, e a xenofobia. Então dá pra gente citar aí o racismo e a xenofobia. Dá até para fazer um conceito do que é xenofobia, né? Partindo do princípio que a xenofobia é um preconceito de onde a pessoa vem. E pode ser um exemplo do Brasil, em que as pessoas falam, mas aí cuidado com os exemplos para não comer muita linha. Tá? Porque a gente tem 4 linhas, de 4 a 5 linhas, para falar tudo isso. Então a gente começa falando a sociedade. Primeiro a gente falou sociedade, né? Eu estou fazendo a redação toda de cabeça aqui, viu? Não estou copiando aqui dentro do primeiro, não. Então, quem tiver aí com papel e caneta, quem tiver podendo ajudar aí, ajudem, porque o cabeção aqui não lembra de tudo assim, né? Quer que eu pegue? Hã? Quer que eu pegue? Seria interessante, né? Eu só vou fazendo certas anotações para não me perder. Então, na primeira eu usei na sociedade, então eu posso usar assim, igualmente pela classe social. Igualmente pela classe social, as pessoas também se utilizam. Igualmente pela classe social, as pessoas também se utilizam da questão da cor para o seu preconceito. Lembra que se a gente forçar demais para o preconceito, a gente foge um pouco do bullying, tá? Então a gente tem que ter vai no preconceito, mas não viaja demais não, para não ficar... Até eu já estou aqui de cabeça fugindo do tema. Então a gente primeiro utilizou desenvolvimento 1, a gente chama de D1, né? Começamos o termo sociedade, falamos aí, usamos o termo sociedade para explicar, para justificar a classe econômica, explicamos o conceito de classe econômica. Conceito de classe econômica. Lembre-se bem que a gente não pode ficar repetindo palavra, tá, gente? Repetir palavra demais, sociedade. Preconceito. Bullying. Tá? Porque preconceito é o que leva ao bullying. Mas se a gente ficar forçando demais o preconceito, a gente foge do tema, tá? Então a gente tem que sempre justificar que o princípio do bullying é o preconceito. A pessoa só tá falando ali que o cara é feio, é gordo, é magro, que nem eu mesmo. As meninas falam lindo, porque preconceito. Falam, nossa, que homem lindo. Então tem um pecado de ser lindo, princeso, que nem eu. Mas assim, por exemplo, careca, muita gente brinca com careca. Ah, o careca, não sei o quê. Já parte do preconceito que o careca tem que ser velho, que é porque é calmo. Não, o cara gosta de ser careca, gosta de manter a cabeça raspada e aí. Mas tem esse preconceito, entendeu? Tudo tem um preconceito antes, aí gera o bullying. Então você tem que ter esse princípio aí, que o preconceito é a base do bullying. Então, a gente já falou aqui de sociedade, voltando para o nosso D1, né? Desenvolvimento 1. Conceito, classe econômica, depois justificamos as situações que levam, né, dessa classe econômica, falando da classe A, B,
abastados e menos favorecidos, falando que as pessoas fazem comentários sobre localidades e situação econômica, status quo, né? Não use status quo numa redação dessa. Status quo é uma palavra muito bonita, né? Primeiro que a palavra em latim que fala de status é a posição social, né? Status quo, né? É uma palavra que surgiu aí, quer dizer, caiu na moda nos anos 90, nos anos 80, para falar de situação econômica, e hoje não usa status quo. Fala de situação econômica, né? A gente vai botar lá status quo, todo mundo sabe, mas não força a barra não. Situação econômica, e aí por fim a gente deixa uma perrinha para falar da raça e cor, tá? Pronto. Aí entra pro D2. No D2, desenvolvimento 2, a gente começa, já primeiro a gente já falou da sociedade, aí a gente já começa a falar igualmente. A primeira, só uma pausinha aí, antes de começar esse D2. A primeira palavra é muito importante no começo do parágrafo, tá? É onde apresenta ali. Se você usar uma palavra errada, usar uma palavra assim sem sentido, você vai ter que desfazer tudo aquilo ali no meio da dissertação. Pode até perder o desenvolvimento. Não é porque você fez uma dissertação, uma introdução boa, colocou temas favoráveis ali, você montou o esquema para só chegar, porque primeiro foi mais complicado, né? A introdução. Quanto tempo a gente tem, João? Uns 20 minutos mais ou menos, 25. Pronto. Então já gastei 20 minutos para o D1, D2, tenho 40 para falar do D3. E 5 minutos para falar as considerações. Falta 25. Falta 25? Falta 25, já está com 35 minutos de live. Ah, tá. Então, pronto. Vou acelerar um pouquinho esse D2. É porque eu gastei muito tempo para falar da conceito. Então, esse D2 aqui, D3 vai ser mais rápido. Então, já a primeira, a gente já falou essa questão aí, a primeira palavra é muito importante, porque quando você se apresenta ali, é como você coloca a dissertação, tá? Você bota ali, se eu falar como essa sociedade, vai dar uma confusão metada. Então, ponto, vamos ver o que a gente falou primeiro aqui. Vamos ver se segundo a gente tem que falar uma coisa diferente. Então, eu já linkei com D1 aqui, quando eu falo igualmente. Aí, igualmente nas questões sociais. Aí, vírgula. As questões raciais. Eu vou fazer assim, ó, para não ficar toda hora pedindo que você copie e aí você fica confundindo. Eu vou montar essa dissertação, vou botar ela, vou digitar ela, vou botar ela no comentário, tá? Eu vou botar a introdução e vou botar o desenvolvimento. Aí vocês avaliam se está boa ou não. Tá bom? Vou montar ela e vou colocar ela no comentário. E aí tem muito aluno nosso que está assistindo aqui ao vivo, Leandro, a gente pode mandar nos grupos também o material, né? A gente digita e manda para eles o material, pronto. Ah, mas um detalhe, viu? Porque em aula de redação acontece muito isso. Não coloca assim, introdução, 2 pontos. Desenvolvimento 1, 2 pontos. Desenvolvimento, não coloca isso, tá, gente? Na prova lá, tá? A gente aqui é só mesmo pra gente falar como é que é, tá? D1 aqui, desenvolvimento 1 primeiro. D2 aqui primeiro eu falei, igualmente nas questões sociais, vírgula, as questões raciais. Também partem do preconceito pro bullying. Então, primeiro eu já falei, primeiras questões sociais, linkada, né? Eu falo, aí eu junto, falo que a questão racial também está ligada à questão do bullying. E aí eu cito que as pessoas usam essa questão depreciativa. Ah, tá, deixa eu fazer comentários aqui, tá, gente? Antes que eu posso fazer um comentário aqui, tô falando, é o que é falado, não é minha opinião não, tá, gente? É o que é dito, é o que uma classe fala da outra, é o que um grupo fala do outro. Eu vou falar assim, a Leandra aí tá... Não, pelo amor de Deus. É o que é falado, é diferente do que eu penso. Tá? O que eu penso é que isso é tudo preconceito, é uma coisa muito errada, então não devia nem existir. É o que se fala. São temas, são moléstias sociais, não doenças sociais, tá? Não precisa usar doença social também não na dissertação. Aí você tá falando assim, Leandro, tudo pede para não colocar, não coloca isso, não coloca aquilo. É que na verdade não quer dizer que é proibido, é para evitar que você caia numa armadilha que você mesmo armou, né? Então vamos lá, igualmente as questões sociais, as questões raciais também fomentam, através do preconceito,
o bullying, tá? Gerando aí o racismo. Pronto, a gente fez o cálculo, né? Que preconceito gera o bullying e esse bullying é o racismo. Quando eu viro para uma pessoa, faço piadas depreciativas pela cor. Não só pelo preto, mas pelo branco, pelo amarelo, pelo azul. Tem gente aí que tem uma cor... Tem gente aí que é branca, coitada, que é cor da parede. Né? Que não dá nem essa divisóriazinha da mão aqui. Então o pessoal faz piada, chama mim de os albinos também, né? Os negros. O bonito só é eu aqui, né? Só eu sou bonito, pardo. Não, gente faz piada também. Quando eu tava no sul, né, eu me chamava de preto lá, de negrão. E aí? Em outros lugares as pessoas pensam que eu falo, você é negro, você não é. E brincam, né? Você é negão e tal. Então tem essa questão, tá? Justificamos primeiro, fizemos agora, demos a justificativa que é o racismo. Aí agora a gente já vai pro D3 mordido com a questão religiosa. Então a gente deixa um pedacinho para falar da questão religiosa. Quem é o povo que mais frequenta a igreja, o rico ou o pobre? O que vocês acham? O pobre que mais frequenta a igreja, né? E o pobre, quem é o povo mais pobre? É de que cor? Aqui no Brasil principalmente. O pessoal de cor negra. Então é onde a maioria, não quer dizer que o rico não frequenta a igreja, tá? Frequenta. Mas é aí que tem a questão religiosa. Aí a gente já morde outra questão, que é a divisão agora entre católicos, judeus, islâmicos, evangélicos. Então, os cristãos os cristãos, judeus e os islâmicos. Então agora a gente já vai juntar outra questão aí. Já pode inclusive falar da ascensão islâmica no Brasil. Está tendo uma ascensão islâmica, né? As pessoas estão aderindo mais ao islamismo. As pessoas estão aderindo mais agora ao catolicismo e a questão protestantismo. Então, isso vai gerar um certo preconceito. Quando há um outro grupo com outro pensamento, há um preconceito. E quando há esse preconceito, gera o bullying. Então a gente já formou esse cálculo aí. Que o preconceito chega ao bullying. Então, quando a gente vai citar a questão religiosa, a gente vai deixar uma perninha para falar aqui. Né? Também tendo esse tipo de reação racista nas questões religiosas. Racismo, como a gente fala, como se sabe, tá? Para vocês não façam nenhum tipo de... não coloquem nenhuma besteira na dissertação. Racismo é quando a gente impede uma pessoa cercear o direito de alguém pela questão de raça e cor, tá, gente? Não é simplesmente fazer uma piada, é injúria racial. Não confundam injúria racial com racismo. É racismo e tal. Não, ninguém foi impedido de fazer nada pela sua raça e cor. Cuidado para não colocar nenhuma besteira lá. Racismo é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Não coloca esses conceitos. Né? O racismo é isso. A gente pode levar ao racismo. Pode levar ao racismo. Né? Deve levar a isso. Nunca empurrar um conceito ali. Que aí você vai ter que justificar isso aí. A gente já justifica o que está colocando em cima. Claro, a gente sempre coloca um conceito para ir justificando. Mas não coloca outros conceitos lá dentro, não. Porque você vai ter que justificar todos. Senão você entra na incoerência. Aí a gente já entra na questão religiosa. Pronto. E já entramos aí no D3, aí deixamos uma perninha para a religião. E no D3, aqui não fala quantos minutos o cara está comendo. Bebe um cafezinho aí que eu vou te explicar. Falta 17 minutos e eu queria só, de maneira bem rápida aqui, mandar um abraço para os nossos queridos alunos que estão sempre colados com a gente aí. Bárbara, Júlia, João Pedro Figueiredo, Dandara, Bruno e também aí Dona Nilta e Dona Rosa, além de outras pessoas que entram e saem aí da live. Estamos aí, viu? Temos mais uns 16 minutos para poder passar aí conhecimento. Parabéns por vocês estarem sempre conosco aí, viu? Muito obrigado, tamo junto. E vou voltar aqui pro Leandro agora para ele poder estar finalizando. Pronto, esse agora é rapidinho. Eu deixei a religião por último porque eu acho, né, que a religião é mais abrangente, que abrange todas as pessoas, né? A questão religiosa eu acho que traz mais problemas, mais polêmica do que questão de raça e cor. Não quer dizer que a raça e cor não é importante, as três são importantes, mas
dos 3 grandes temas, né? Então a gente tem que deixar um tema mais pesado, mais carregado de informação por último. Porque a gente não precisa deixar a perninha mais para nada, tá? Então nesse D3 aí, a gente vai começar assim. Já que a gente está falando de religião, a gente vai falar a fé. O que envolve todas as religiões? É a fé. Então a gente começa. A fé tem se mostrado, né, como base, a fé tem se mostrado como base de controle social por muitas classes, seja ela da mais abastada. Aí a gente volta para o D1, que vai falar dos ricos e dos pobres, e vai falar também independente da cor, né, independente da classe social. Quase todos, né, não vou falar assim, porque se for lá, até o ateu que tem a crença de que não existe nada, né, é uma espécie de fé. Ele acredita que não existe. Ele acredita que nós somos, é como se fosse planta, né? Nasce ali, morre, a terra leva. Então, se a gente for acreditar, a gente vai falar que a fé é uma coisa que todos os seres humanos têm em comum. Pode acreditar aí num ser superior ou não, a gente vai tentar colocar assim um ser, né, superior. A gente vai primeiro citar o que a fé envolve a todos aí. Aí a gente vai justificar em que leva esse bullying, né, em relação a essa questão da fé. E a gente vai citar muitos grupos fazem, né, o bullying, tem preconceito um com o outro por causa da sua situação. Católicos, muçulmanos católicos, muçulmanos e cristãos, né? Desculpa. Cristãos, muçulmanos e judeus, gerando até guerras intermináveis no Oriente Médio, como já sabe. Está falando aqui de coisa que já acontece. Guerras aí, as guerras durante todo o processo histórico do mundo, quase todas as guerras, foram baseadas aí por questões religiosas. E isso leva ao preconceito e ao bullying em muitos locais do mundo, principalmente Oriente Médio, principalmente Ásia, né? Alguns lugares podem até levar à morte. Tem leis que punem pessoas que são contra ou se manifestam contra a questão religiosa. No Brasil até um pouco tempo, né? Quer dizer, ainda tem, né? Vilipendiar a religião alheia é crime. Isso não quer dizer que você só deva ter uma religião. O país é laico. Mas há a questão do preconceito. Né? Quando a gente fala aí, muita gente brinca. Não estou dizendo minha opinião, tá? Vou falar de novo, quando falar que... Leandro falou na live dele lá. Quando muita gente brinca com pastor é ladrão. Quando muita gente brinca que... Aí você vai botar lá que pastor é ladrão pra gente, pelo amor de Deus. Muita gente fala da questão dos padres aí. Comenta, né? Comentam, falam, tem notícia. Mas você não vai colocar lá de padre nem de pastor. Você vai colocar das questões que envolvem líderes religiosos. Por más condutas, geram aí esse preconceito. Né? Cita questões de alguns pastores aí, né? Alguns padres que infelizmente não seguem a coisa à risca e acabam sujando a imagem. E esses acabam aí criando essa problemática. Então, quando a gente fala isso, a gente gera essa problemática. Hoje não, acho que eu não coloquei aí no meu aí. Aqui, ó. Conecta aí, por favor. Microfone. Tá. Eu desconectei naquela primeira vez que caiu. Uhum. Mas o pessoal tá online aqui, tá acompanhando aqui. Muita gente mandando abraço pra... O pessoal tá aqui. Tá bom ainda, mano? Professor Leandro Santana, você é top. Eu sei, eu sou lindo, eu sei. Vai lá. Vamos para as partes finais, considerações finais. Calma, ainda tô terminando o D3. Você ainda tem aí mais ou menos de 10, 15 minutos pelo Insta, né? E aí, 10, 15 minutos pelo Insta? Eu tenho que se basear no seu, então... 13 minutos, na verdade. Pronto, agora eu tô terminando o D3. Agora é considerações finais. Então, quando a gente fala dessa questão dos religiosa, quando a gente fala essas questões religiosas aí, a gente já conclui usando o que a gente falou do D1, que é a questão social, usando o D2, que fala da questão de raça, para chegar no D3, que é da questão religiosa. Que aí por que fala do bullying, né? Por que as pessoas sofrem esse tipo de coisa?
você não precisa dizer que a pessoa está sendo... Que todo mundo sabe que é bullying. Já falamos do bullying, é um produto do preconceito que gera atitudes depreciativas. Tá? E a gente só vai agora citar o que pode estar acontecendo. Quando as pessoas deixam, né, de ter amizades, se afastam das pessoas e fazem piadas, fazem comentários racistas, comentários xenofóbicos, por causa dessa questão religiosa. Tá? Não deixa de ser um bullying, não precisa estar sempre agredindo. Porque a gente parte do princípio que o bullying é só agressão, é pegar alguém ali e bater. Mas o bullying também é quando as pessoas, né, fazem esse tipo de comentário. A gente está levando aqui um outro conceito, né, um conceito mais... É aí que é o tchan da redação. Não é... Muita gente vai falar, mas porque o bullying tem só o comentário que todo mundo vai falar a mesma coisa. Se for bullying, todo mundo vai dizer a mesma coisa. É quando junta 3, 4 meninos, pega outro ali e bate na escola. Por causa da aparência, por causa que ele é... Não é só isso não. O bullying também é quando você faz comentários depreciativos, quando você tenta humilhar essa pessoa por isso. E o bullying não é só na escola. Tem mais presença na escola. Mas a gente está tentando trazer aqui para uma questão mais geral. Religiosa. As pessoas fazem brincadeira. Caiu, acho que a transmissão aí. Tá ok? Aqui mostra que mostrou que tá caindo aqui. Internet. Tá funcionando, viu? Tá funcionando? Tá. Tem o Felipe tá aqui te acompanhando desde o início. Abração pra Felipe aí, viu? Meu amigo aí. Esse aqui tá pausado devido a má conexão. Então, se eu puder dar uma concluída, finalizar, pra poder não perder, porque tá caindo, viu? Ah, Felipe botou aqui. Bolsonaro já tem umas aulas contigo. Você tá falando bem, Camila tá falando aqui também, Camilão. Abraço aí de Barroânia, né? Camilão, professor, nunca vi tão sério. Porque na live não tem interatividade dos alunos pra você. Não tem, pra gente dar risada. Isso, não tem pra mandar os meninos calar a boca. Cala a boca, menino! Ah, tá aqui direto, 42 minutos, ó. É isso aí, vamos lá. Aqui é porque o seu caiu aquela hora. No meu aqui tá 49 minutos já. Tá, tem 11 aqui. minutos, mantém essa marca de segurança, 9 minutos aí pra finalizar. Pronto, então a gente finaliza o D3, né? Que é a parte da dissertação, a terceira parte. Né, citando, claro, eu não construí nenhuma dissertação aqui. Eu estou tentando montar com vocês, né, dando dicas de como a gente vai fazer essa dissertação sobre bullying. A gente pegou um tema bem cascudo, viu? Pegou um tema bem que... Bullying é muito assim... todo mundo sabe o que é, mas ao mesmo tempo é agora para construir um tema de redação sobre isso. Né? Botar razões em cima disso. Todo mundo vai partir, que é da cor, do tamanho, do não sei o que os meninos juntam 3, 4 para bater em um só, né? Ou mais, e aí a sala... Mas não é só o bullying, não é só a agressão, é a humilhação, é quando as pessoas humilham as outras por uma questão. Poderia até falar da questão política. O Nordeste, por exemplo, aqui é tomado pela questão da esquerda. Então, tem esse preconceito com quem é da direita. Aí no Sul é mais da direita, tem esse preconceito que é mais da esquerda. Então, assim, o importante é que as pessoas têm que entender que religião é algo... É questão pessoal, velho. Cada um tem o seu, cada um... Só não falte o respeito com o seu colega, nem... Sim, diga aí. Aí que você estava falando naquela hora, eu queria só deixar bem claro para a galera aqui, que é muito preocupante um assunto desse em uma redação de concurso público ou de Enem, etc. Então, para tomar bastante cuidado, para não expressar opiniões pessoais envolvendo a sua religião, para não ser prejudicado depois na avaliação aí. Então, por se tratar de uma questão complexa e delicada, então a gente aconselha a não tomar um partido pessoal, então falar de uma maneira mais generalizada. Mas igual você falou, você explanou bem. Esses dias não caiu um negócio eu falei, muita gente vai se quebrar. Quando falou sobre o machismo, muita gente colocou que nada, homem tem que apanhar mesmo e tal. Quer dizer, rapaz, isso é uma coisa que tem que colocar o conceito do machismo, que leva o que é machismo, o que pode levar a esses conceitos, o que se fala, você tem que sair um pouco da questão e ser mais imparcial. Muita gente levou pro lado pessoal, picou o pau na hora de falar mal de homem, que homem não presta, tinha que matar todos os homens, o mundo só tinha que ter mulher. Muita gente tomou 400, 350, ainda veio questionar comigo. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Olha o tipo de redação que você fez, mal construída, com erro de gramática, com erro de grafia, e ainda fora do contexto,
colocando opinião pessoal, ainda colocou opinião de vida. Olha, uma vez eu estava em tal lugar, aconteceu isso. Quer dizer, ninguém quer saber de sua vida não, velho. Eu não quero saber da vida de ninguém aqui não. Eu tô corrigindo a redação aqui, eu quero ver se está de acordo com a estrutura No e padrão. tá sendo imparcial ali. Você tem que colocar sua opinião imparcial, não é dizer o que gosta. Se for para colocar sua opinião... Imparcial e de uma maneira geral. Se você trouxer para o âmbito pessoal, Maria. aí a pessoa que está lá corrigindo for de uma outra religião, ela fala, então vou levar para o meu lado pessoal também. Aí ela não te complica. Então respeitar todas as religiões, pois é um assunto delicado, né, gente? Pessoal, vamos para aquele momentinho print aí, selfie, que tá acabando a live já, para o Leandro poder finalizar. E eu vou voltar lá para trás para poder a gente não perder esse vídeo. Tira aí pra gente, ó, juntos somos mais fortes. 1, 2, 3 e X. Compartilha a gente aí nos seus stories pra gente compartilhar. Muito obrigado pela presença e audiências. Juntos somos mais fortes, viu? E tá contigo, professor. Outro tema que podia utilizar também para falar do bullying, né? Se fosse para usar mais um tema, é da questão do coronavírus agora, do preconceito das pessoas que têm coronavírus. É um tema que pouco se falou, né? Quer dizer, futuramente vai falar, quem tem coronavírus vai ser que nem os anos 80, a gente viveu isso aí. A pessoa que tinha AIDS, Ave Maria, a pessoa não isolava, nem na rua passava, porque não sabia mais ou menos, a doença estava muito incipiente, né? Inclusive tá próximo da vacina, né? Deus quiser vai ter a vacina. Vai ter uma vacina aí, água com açúcar, qualquer coisa aí que bote aí pra curar, né? Lembrando os amigos aí, tá? Pessoal de Barrolândia aí. Meu sogro... Quem tá achando que eu tô de coronavírus aí, tá? Não tô não. Eu fiz exame hoje, tô lindo, perfeito. Além de lindo, perfeito, maravilhoso, saudável, né? Então, não tô de coronavírus, tá? Algumas pessoas vão me perguntar, e aí, velho, e você tal? Eu falei, eu tô lindo, maravilhoso, né? E saudável. Então, pra finalizar, a gente já citou aí, já falamos a parte social e econômica, falamos da parte de raça e cor, e aí terminamos aí falando da parte religiosa. Então, só que a gente não se preocupe mais agora, o D3 a gente pode falar à vontade. Não se preocupa em deixar a conclusão, tá? Que a conclusão agora é para abraçar o que a gente colocou nas primeiras partes da dissertação. Então agora pode descer o pau à vontade, sem se preocupar, né? Aí no final, na última linha, você dá aquela, prepara para também não ficar solto, né? Você já prepara para uma possível solução. Você já deixa ali uma possível solução. Então você já coloca uma culpa na sociedade, né? Que são esses problemas da sociedade. No final você já dá tipo assim, dá aquele choro, né? Dá aquele chorinho ali, dizendo assim, foi nesse problema, são esses problemas que levam a sociedade a se dividir por questões por opções pessoais. Então no final ali dos 3, né, no terceiro desenvolvimento, a gente dá aquele pequeno chorinho de criança, né? A criança quando começa a chorar faz o biquinho, então você dá aquele pequeno choro ali e fala assim, infelizmente, não fala infelizmente não, né? Fala assim, por essas razões, que a gente já falou no final, né, dos 3 desenvolvimentos, coloca assim, no final do terceiro desenvolvimento, tá? Por essas razões que a sociedade vem enfrentando tantos problemas, né, com as questões de divisão, né? Aí dá aquela, tanto de raça e cor, quanto de... aí você bota resumido, tá? Para não gastar muita linha. Tanto de raça e cor, tanto por religião, quanto por... o terceiro tema a gente falou? Tanto por religião, tanto por raça e cor, quanto por questão econômica. Então, no final, a gente dá aquela enxugada. Entendeu? No terceiro desenvolvimento. No primeiro a gente fala, deixa uma perninha pro segundo. No segundo a gente deixa a perninha pro terceiro. No terceiro a gente dá aquela abarcada de tudo assim. Termina falando assim, são por esses motivos que a sociedade tem passado por tantos problemas. São esses problemas que levam a sociedade a ter tantas desavenças, tantos problemas, entendeu? Aí você dá aquela justificada no final. Que aí a gente já prepara